Na terça-feira passada, nós falamos sobre alguns 5 entre os 10 deveres que alinhamos, e não são os únicos, deveres dos discípulos do Senhor Jesus em relação ao Senhor Jesus. Falamos que é dever nosso aproximarmos-nos dele, do Senhor Jesus. Também falamos que é dever nosso ouvir o que o Senhor Jesus diz. Dissemos ainda que é dever nosso seguirmos o Senhor Jesus, seguirmos seus passos, seu modelo de vida. Também dissemos que é dever nosso aprender do Senhor. E ainda dissemos que é dever nosso recebermos ordens do Senhor Jesus. Devemos receber, e não apenas, muito obrigado, meu irmão, não perderás o teu galardão. Não apenas dever nosso recebermos as ordens, como também cumpri-las, prontamente, fielmente. E ainda lembrando que é certo que algumas ordens do Senhor Jesus parecem difíceis, em alguns momentos até impossíveis a nós, mas se considerarmos apenas a nossa condição humana, porque se considerarmos o que o Senhor Jesus fez e nos deu, fez por nós, em nós e nos deu, nós entendemos que é perfeitamente possível, seguro e até prazeroso cumprir as ordens do Senhor Jesus. Ele nos regenerou, nos reconciliou com Deus, fez de nós o templo do Espírito Santo, mandou o Espírito Santo vir morar em nós e agora intercede por nós. É sumo sacerdote da nossa confissão, advogado da nossa alma, e prometeu e está cumprindo, está conosco todos os dias. Por isso que eu evito certos jargões que a gente sempre usa, eu procuro evitar. Por exemplo, Deus chegou primeiro, Deus vai chegar na frente. Está certo que é vício de linguagem, é figura de linguagem, porque Deus não chega, Deus já está, Deus é onipresente. Davi disse no Salmo 139, para onde me irei da presença do teu Espírito? Se eu subir aos mais altos céus, tu estás aí. Se descer às profundas águas, tu estás. Ele não chega, ele já está, ele é onipresente. Está presente em todos os lugares, em todos os tempos, ao mesmo tempo. Como ele faz isso? Estou nem um pouco preocupado em saber como é. Só sei que é e me alegro com isso. Bem, isso é uma garantia para mim, para que eu devo e posso ouvir e cumprir as ordens que ele nos dá. Agora, tem outros deveres também que às vezes nós abrimos mão, que é o de fazer indagações ao Senhor Jesus. Em momentos de dúvidas, de crise, de incertezas, podemos e devemos indagar. Não é questionar, no sentido depreciativo, achando que Deus está errado, o Senhor Jesus não está muito correto, como eu já vi alguns pregadores fazerem aí nas mídias. Não. Em Mateus capítulo 13, versículo 36, está dito assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé dele, os seus discípulos, e chegaram ao pé dele, os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Lá no meio da multidão, o Senhor Jesus falou da parábola do joio e do trigo. E eles não entenderam, mas entenderam que não era conveniente perguntar no meio da multidão. Eles já sabiam que o Senhor Jesus, quando ensinava por parábolas, é porque não era para o alcance de todos, não que ele não quisesse que todos alcançassem, mas por causa da dureza voluntária do coração de muita gente, deliberada, pela dureza deliberada, pela má vontade deliberada de muita gente. Então, estando à parte com o Senhor Jesus, eles pediram: explica-nos
a parábola do joio do campo. Ainda em Mateus capítulo 17, versículo 10, nós lemos assim. Muito obrigado, não perderás o teu galardão. Mateus 17, 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? O contexto vocês já sabem, eles não entenderam o que o Senhor Jesus ensinava, porque estava em conflito com o que os fariseus ensinavam. E eles interrogaram, não entenderam, perguntaram: explica-nos. Às vezes a gente, em vez de ir ao Senhor Jesus, tirar as dúvidas que a gente tem, a gente sai por aí falando, reclamando, resmungando, lamentando, chutando tudo, esbravejando, quando é muito mais simples, muito mais fácil, muito mais seguro, muito mais prazeroso dobrar os joelhos aos pés do Senhor Jesus e pedir: Senhor, não entendi. Se for possível, não a Ele, mas a minha condição, explica-me, faça-me entender. Se o meu nível de entendimento naquele momento não for suficiente para entender, tenho certeza que Ele vai trabalhar em mim e em você para que cresçamos e então possamos entender. Porque as coisas com o Senhor Jesus, como Ele disse, aprender de mim, às vezes se assemelha como na escola. Você não começa a aprender matemática já por equação. Começa por álgebra, ou melhor, por as operações simples da matemática, pela soma, pela divisão, pela subtração, pela fatoração, pela multiplicação. Aí depois vem as operações mais difíceis. À medida que a gente vai crescendo no domínio do uso da matemática, dos cálculos da matemática, a gente vai aprendendo outras coisas, outras fórmulas. Bem assim na física, bem assim na química, bem assim na língua portuguesa ou em qualquer outra língua. Também, espiritualmente, a gente vai crescendo. Tem certos assuntos espirituais que, em determinado momento da nossa vida, a gente não consegue entender. Mas, se não entender, em vez de ficar resmungando, é melhor ir ao Senhor Jesus e pedir a Ele explicações. E Ele vai agir em nós para que a gente, se naquele momento, eu disse e repito, não tivermos estrutura ainda para entender aquilo, Ele vai investir em nós, nós vamos crescer e quando estivermos na estatura certinha, aquilo vai se abrir, a gente vai entender. Eu vou dar um exemplo ocorrido comigo. Há muitos anos atrás, Jesus me salvou no dia 31 de agosto de 1980. 42 anos, portanto. Mas eu comecei a ler a Bíblia aos 12 anos. E frequentar igrejas também. Quando eu fui para o exército, meus melhores amigos eram os crentes da Assembleia de Deus. Mas só no dia 31 de agosto de 1980 foi que houve a minha conversão. E mais a seguinte, eu não me lembro se foi em 81, acho que foi em 81, quando eu reli Gênesis, quando está dito que Deus cercou a árvore da vida, colocou uma espada inflamada que rodeava a árvore também, foi querubins, né? Para proteger o caminho, para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida, comesse e vivesse eternamente. Então, na minha cabeça, no meu coração, surgiu o seguinte entendimento: então, Deus não quer o bem do homem. Deus está impedindo que ele coma da árvore da vida e viva. Então, Deus não quer o bem do homem. E aquilo bateu um nó na minha cabeça e disse: estou envenenado. Bom, já que eu fiquei envenenado, vai ficar eu sozinho. Não vou dizer isso para ninguém. Para nenhum envenenar mais ninguém. Se eu me envenenei, fico eu sozinho. Não vou botar veneno em ninguém. Achando que Deus não está... Mas mesmo assim, me deu temor. Eu não quis brigar com Deus, que eu não sou besta, nunca fui. Desde que Jesus me salvou, é claro. Algum tempo depois, o pastor, então presbítero José Alves dos Santos, que está na glória nos aguardando, pregando sobre esse texto, disse: irmãos, vejam quão misericordioso é Deus.
Deus não permitiu que Adão e Eva comessem da árvore da vida e vivessem eternamente no pecado. Aí, quando ele disse isso, a minha mente abriu, alguns anos depois do meu questionamento. Aí eu comecei a ver, se Adão e Eva tivessem comido, toda a sua descendência não ia morrer. Aí eu fiquei considerando os acidentes, que pessoas explodem, cortam um braço, arrancam a cabeça, não ia poder morrer. Os médicos iam costurar, e imaginou, o mundo estaria cheio de Frankensteins. Pessoas todas remendadas, o braço direito no lado esquerdo, um dedo de uma mão na outra mão, a cabeça meio torta, não ia poder morrer. Aí imaginou o cenário que ia ser o mundo? Até nisso Deus foi misericordioso, mas foi alguns anos depois o presbítero, na época presbítero Zé Alves, trazendo a mensagem, o esclarecimento veio. Então digo isso para dizer, faça indagações a Deus. Se você está revoltado com alguma coisa, a gente ouve constantemente, se Deus é bom, por que as guerras? Se Deus é bom, por que a violência? Por que pessoas matam pessoas? Por que as enfermidades? Não questionem. Se querem questionar, questione a Deus. O Paulo responde esses problemas da natureza, porque seca num canto, chuva demais no outro, porque doença aqui, doença acolá, terremotos, raios caem em alguns lugares. Paulo responde na carta aos Romanos, do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mais adiante, Paulo explica que a natureza reage. É a reação da natureza que não tem nada a ver com o pecado do homem, mas sofreu as consequências do pecado do homem, reagindo, respondendo. Então, a gente não tem, como disse o profeta, nós não temos do que nos queixar, senão dos nossos próprios pecados. Ainda em Mateus, capítulo 24, versículo 3, para lhe encorajar, quer fazer questionamento, quer fazer indagações, não entendeu uma coisa? Pergunte a Deus, pergunte ao Senhor Jesus. Está na tela aí? Mateus 24, 3, tá? Não? Então lê para mim aí, por gentileza, para a gente participar. Vocês já conhecem, quando eles estavam saindo do templo, mostraram a estrutura do templo, Jesus disse, está vendo tudo isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí eles fizeram essa pergunta, e o Senhor Jesus então explica. A primeira resposta que o Senhor Jesus deu foi despertando a vigilância e a prudência neles. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Aí o Senhor responde às perguntas dele. Foram 3 questões. O Senhor Jesus não responde na mesma ordem. Não respondeu na mesma ordem. E aí que a gente precisa... Mas o foco da nossa exposição aqui é, não entendeu? Pergunte ao Senhor Jesus. E o que eu vou dizer aconteceu comigo e aconteceu com muita gente boa por aí afora. Às vezes, de madrugada ou em qualquer hora do dia, a gente perguntando a Jesus as coisas, aí de repente a gente sente um impulso para abrir a Bíblia, não é fazer como alguns fazem, fechar os olhos, onde eu abri aqui é Deus falando comigo, ou então pegar a caixinha de sorte, pegar lá um versículozinho, não, aí é sorte, não dá certo não. Ou então abrir, onde eu puser o dedo, ele vai falar comigo. Não, não é assim não. É aquele impulso que você sente de abrir a Bíblia, e você abre um texto, você não sente vontade de ler aquele texto, vai para diante, e de repente você para num texto, e naquele texto você não consegue sair, começa a ler. E enquanto você lê, você ouve uma voz dentro de você falando com você, e como se alguém do seu lado esquerdo ou do lado direito está repetindo as mesmas palavras que você está lendo. O Senhor Jesus faz isso. Eu não sou o único que tem essa experiência. Qualquer crente é crente, tem essa experiência. Pode até não ter prestado atenção ainda, mas tem. E como é maravilhoso, irmão, você fazer esse tipo de leitura depois de orar e ouvindo o Espírito Santo falar dentro de você,
Aí fica tudo muito simples, tudo muito fácil, tudo prazeroso. Você tem o direito e o dever de fazer perguntas ao Senhor Jesus. Agora, um outro dever nosso é de cooperar com o Senhor. Cooperar, quer dizer, operar com. E eu vejo isso aqui uma grandiosidade. Vou falar de modo bem simples, como tenho feito. Operar com o Senhor Jesus. Às vezes a gente quer operar sozinho. Ou então quer operar com outro que não está alinhado com o Senhor Jesus. Mas porque o discurso casa conosco, com o nosso, a motivação casa com a nossa, as intenções casam com a nossa, mas não é a do Senhor Jesus. Devemos operar com o Senhor Jesus, cooperar. Mateus 14, 19. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. O que os discípulos não podiam fazer, o Senhor Jesus fez, multiplicar os peixes e os pães. Agora, eles tinham que cooperar, pegar o peixe e queria que Jesus fosse servir a todo mundo, né? Aí eles foram cooperando com o Senhor Jesus, servindo a multidão. É uma maneira, um exemplo bem simples, mas devemos lembrar, nesses simples exemplos, que nós estamos na terra para cooperar com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus fez por nós, pela humanidade, aquilo que nenhum homem seria capaz de fazer. Foi dar a vida por nós na cruz do Calvário. E ressuscitar 3 dias depois. Apresentar o seu próprio sangue ao Pai, como a moeda de resgate da nossa alma, e como o agente poderoso que purifica a nossa alma de todos os nossos pecados, e como ali o símbolo da nossa aliança eterna com Deus. Reconciliar-nos com Deus, só o Senhor Jesus pode fazer isso. Perdoar os nossos pecados, só Ele pode fazer. Sarar as nossas feridas, só Ele pode fazer. Nos reconstruir, nos regenerar, fazer de nós novas criaturas, só o Senhor Jesus pode fazer. Nós já fomos abençoados com isso. E nós agora temos a unção do Espírito Santo para dizer isso ao mundo. Devemos cooperar com o Senhor Jesus, dizendo isso ao mundo. Ao amigo, ao parente, ao colega, ao vizinho, ao colega na sala de aula, ao colega de trabalho. Todas as vezes que nos empenhamos para dar testemunho daquilo que o Senhor Jesus fez em nós, estamos cooperando com Ele. E é dever nosso fazer isso. Não é nem favor, é dever. Mateus 15, 36. É o mesmo episódio, quer dizer, um outro episódio, mas com o mesmo acontecimento. Multiplicação dos peixes e pães, 7 pães e os peixes, e os discípulos cooperaram repartindo. Ora, você já recebeu a graça, você já recebeu o perdão, você já recebeu a reconciliação, a vida nova, você agora já é templo do Espírito Santo, você já tem. Então, coopere, divida, reparta. Você já tem a graça? Reparta. Você já tem a salvação? Reparta. Fale, não é você que vai salvar, mas quando você diz a alguém que Jesus salva, perdoa, transforma, liberta, reconcilia, leva para o céu, você está repartindo aquilo que tem. A pessoa vai ouvir seu testemunho, vai crer e vai tomar posse. É o Senhor Jesus quem vai dar. Mas você cooperou com Ele. Não é favor, é dever. E que bendito dever, convenhamos. Bendito dever. Marcos 8, versículo 6, aí sim, é o mesmo episódio repetido. Não foi sem motivo que o episódio foi repetido. O evento foi repetido. É um princípio bíblico que o testemunho de 2 é verdadeiro. E agora temos o de 3. Quem é salvo aqui, não precisa ninguém responder. Opa, mas responderam, tudo bem. Quem é templo do Espírito Santo, não
precisa ninguém responder. Se quiserem, podem. Quem tem certeza que o Senhor Jesus liberta, transforma, salva, purifica, reconcilia, batiza com o Espírito Santo, cura as enfermidades, vai voltar em breve. Quem tem essa certeza e tem a posse dessas verdades, então, por favor, por amor dos pecadores, de você mesmo, e por amor ao Senhor, reparta isso. Não seja egoísta. Coopere. Ao fazer isso, você estará cooperando com o Senhor Jesus. Agora, é verdade que tem alguns deveres nossos que são sublimes. Esse é um dos deveres que é sublime, grandioso. O outro é estar à parte com o Senhor Jesus. Reuniões secretas. Secretas não é bem a palavra. Reuniões particulares com o Senhor Jesus. Tem uma escritora, eu não lembro o nome dela, a Rosália gosta muito de ouvir. O que ela escreveu, tem uma outra pessoa que narrou, fez áudios, e Rosália ouve constante. Às vezes eu ouço porque Rosália já amanhece o dia ouvindo. E são conselhos muito bons. Uma das coisas que ela recomenda é que todo crente tem que ter um momento de qualidade com o Senhor Jesus. Pela oração, pela leitura da Bíblia, cada um do seu jeito. Mas é um tempo, nós devemos reservar um tempo de qualidade com o Senhor Jesus. Desse tempo de qualidade, o Senhor Jesus falou a respeito daquela oração. Quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e oramos secretamente a Deus. Esse é um tempo que você reserva para ficar à parte, sozinho com o Senhor. É claro que tem muitos outros no mesmo propósito, mas isso não é problema. Cada um no seu lugar e o Senhor Jesus com todos. Ele é Deus e Ele com todos. Cada um no seu lugar e o Senhor Jesus com todos. Não há problema de dia, de horário, não há problema. Essa história de dizer que de madrugada a fila é menor, não existe fila. Nem existe senha. A senha é a fé. Se é que existe senha, né? A senha é a fé. A hora que você reservar para ficar à parte com o Senhor Jesus, com Deus, pode ter certeza, ele vai ser exclusivo seu. O outro vai dizer a mesma coisa e não vai errar, vai ser exclusivo. Como ele faz isso? É porque ele é onipresente e onisciente. Glória a ele. E a alegria é nossa, o prazer é nosso. Mateus 20, 17 diz assim: e subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes, vejam que já nesse tempo o Senhor Jesus já tinha mais de 500 discípulos, seguidores, já havia uma multidão enorme que lhe acompanhava, que não dá para numerar, mas de acordo com os relatos de Paulo, pelo menos a gente viaja no tempo e entende que pelo menos 500 discípulos o Senhor já tinha. Dentre eles haviam 70 mais achegados. Entre os 70, 12 mais achegados. Esses 12, vou deixar para depois para não perder a engrenagem. A esses 12 o Senhor Jesus chamou quando subia para Jerusalém. E é literal aqui o subir, porque Jerusalém está sobre os montes. É em frente a Belém, entre Jerusalém e Belém. Belém também é sobre o monte, tem vale, tem o vale. E de qualquer parte que se vá para Jerusalém é subindo, porque está sobre os montes. E quando o Senhor Jesus subia para Jerusalém, alguns poetizam, não erram. Ir para Jerusalém é subir, de fato é subir mesmo, subir espiritualmente, mas aqui é literal, é subir literal. Quando na primeira viagem que nós fizemos para Israel, quando nós saímos de Jericó, da Jericó moderna, e o ônibus começou a subir, Deus falou diretamente com Rosália, e Deus mostrou a ela a sua sombra, tornando vívida a palavra, viva a palavra que está escrita. Assim como estão os montes em roda de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Irmãos, foi um Pentecoste no ônibus.
povo, eu vi a hora de ônibus, o povo com ônibus e tudo ser arrebatado para o céu. Osélia viu a sombra, não foi assim, Osélia? E ouviu Deus falar audivelmente ao seu ouvido e ao seu coração. E o fogo caiu dentro do ônibus. Uma experiência magnífica que a gente teve. Então, subir para Jerusalém é subir também de nível espiritual. Agora, entre os 12, tinham 3 que eram mais achegados. Não é que o Senhor Jesus os preferisse, foram eles que valorizaram mais. Por isso, tiveram a anuência do Senhor Jesus. João, Pedro e Tiago. E entre os 3 tinha um. Quem era? Yohanan, João. Era João mesmo. Não o Batista, mas o apóstolo. Tanto que na Santa Ceia, João deitava a cabeça no ombro do Senhor Jesus. Eu penso nessas coisas, mas fico igual menino. Desejando. Alguns podem dizer que ele tem os seus escolhidinhos. Tem. Mas nós nos fazemos seus escolhidinhos. Quanto mais o amamos, quanto mais o desejamos, quanto mais o buscamos, nos tornamos íntimos dele e apreciados por ele. E é para qualquer crente. É para você. Para qualquer crente, do mais antigo ao mais novo na fé. Se tiver sede, como Davi, a minha alma desfalece pelos teus atos. Tenho sede de ti, como a corça brama pelas correntes das águas. Ainda dizia, é melhor um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Se amarmos ao Senhor Jesus, compreendemos a sua grandeza, a grandeza do seu amor, da sua graça, das suas misericórdias, sua solicitude por nós, se valorizarmos isso e tivermos sede ardente por ele e nos aproximarmos dele com todas as forças da nossa alma, como está escrito, se o buscarmos de todo o nosso coração, prontamente ele vai sorrir para nós e vamos ouvir a sua voz dizendo, eis-me aqui. Aleluia. É para você. Mateus, ou melhor, Marcos 3:7. Capítulo 3, versículo 7. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia da Judéia. Estou dizendo isso para mostrar o fato de que a multidão já tinha, mas não era toda a multidão que valorizava estar à parte com o Senhor Jesus. Irmãos, há privilégios, não nego que há privilégios gloriosos. Aqueles que investem tempo, e às vezes o investimento do tempo implica em sacrifício de algum interesse temporal, material, mas investe, que sacrifica o tempo para outras coisas, para investir em seu relacionamento com o Senhor Jesus, para ficar à parte com o Senhor Jesus. Pode ter certeza. São a esses, ou melhor, é a estes que o Senhor Jesus revela as coisas grandes e firmes que não sabemos. Por que vocês acham que Deus revelou, que Jesus revelou a João na ilha de Patmos o que revelou? Ele revelou muitas outras coisas aos discípulos, como tem revelado. Não sei quantos já leram o que David Wilkerson escreveu há mais ou menos 50 anos atrás. Quando eu entreguei para o Senhor Jesus, eu li no Mensageiro da Paz uma visão que David Wilkerson havia tido da parte de Deus há 10 anos atrás, daquele período, portanto há 50 anos atrás, mais de 50 anos atrás. E na visão dele, ele via os países comunistas abrindo as portas. As muralhas
caindo e os países comunistas abrindo as portas para o Evangelho, mas ele também via que os países que estavam com as portas abertas, alguns deles, as portas se fechariam para o cristianismo, para o Evangelho. Ele viu isso. E quando nós vimos a cortina de ferro cair e a União Russo-Socialista Soviética se dissolver, se desfazer, e o Evangelho explodir nos países lá, e bem muito tempo depois. Agora, nós estamos vendo aqui nas Américas, que foi o continente que se abriu um pouco depois da reforma e durante o período da cortina de ferro, se abrir, agora nós estamos vendo os países mandando prender padres, pastores, aqui nas Américas. E como nós estamos ameaçados agora. Vocês, estou certo que sabem, do que está acontecendo pelo Brasil afora, o que estão fazendo com templos, estão pichando templos, escrevendo frases. Eu li, eu vi isso, ninguém me contou, eu vi a imagem. Pichações de templos. Lá no Rio Grande do Sul você viu que aquele vereador entrou num templo católico e fez a maior chocarrice lá dentro, interrompeu a missa. A Câmara cassou e o Supremo cassou a cassação da Câmara Municipal. É esse o país. Quer dizer, é o cumprimento da visão de David Wilkerson. Agora, David Wilkerson era um pastor, me esqueci o estado lá nos Estados Unidos, ele era um pastor normal. E de certas horas da noite, depois do culto, ele ficava assistindo os noticiários, às vezes alguns filmes. Só que um dia o Senhor incomodou para ele investir aquele tempo que ele gastava, desperdiçava, assistindo noticiários e filmes, assistindo TV, que ele dedicasse à oração. E ele passou a dedicar à oração. Depois daí, a igreja, eu esqueci o nome da cidade e do estado, começou a crescer e ele começou a ser levado para outros lugares, inclusive para Nova York, para Chicago, e foi o trabalho dele junto aos drogados que fez surgir Nick Cruz e outros grandes pregadores do Evangelho que saíram do mundo das drogas. E foi nesse período que ele passou a ficar mais à parte com o Senhor Jesus que ele teve essas revelações. Aí você estuda a vida de grandes personagens da história do cristianismo, como Smith Wigglesworth, como Aralan Popov, como Ivan Moiseyev, como Richard Wurmbrand, como o irmão André, que Deus levou para a glória agora esse ano, recentemente, que fundou a missão Portas Abertas. E a gente entende por que o ministério desses homens floresceu tanto. Eles se tornaram referências e estímulos para nós, porque eles ficavam à parte com o Senhor Jesus. Isso não é só para o pastor. Eu não queria nem usar a expressão pastor. É para crente salvo. Lucas 10, 23 registra o mesmo fato. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes: em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. É quando estamos em particular com o Senhor Jesus. Jeremias já disse, ou melhor, Deus disse através de Jeremias: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Outro dever que eu já disse lá atrás, vou repetir agora, outro dever dos discípulos do Senhor Jesus é obedecer ao Senhor. Mateus 26, 19, e os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Observem que fizeram como Jesus lhes ordenara. O Senhor Jesus deu uma ordem e disse como a ordem tinha que ser cumprida. E eles fizeram exatamente
exatamente do jeito que o Senhor Jesus mandou. Às vezes a gente quer cumprir a ordem do jeito da gente. Mas não é assim abençoada. Abençoada é do jeito do Senhor Jesus. É por isso que eu fico intrigado, irmão, com o plasticismo, se é que eu posso usar essa palavra, dos nossos cultos às vezes. A gente apela para o teatro, para um bocado de coisa, para chamar a atenção, para despertar o interesse, e nós estamos desprezando o que é essencial. O que faz a diferença, nós temos ouvido e cantado, o que faz a diferença nos nossos cultos, nas nossas ações, nas nossas pregações, é a unção do Espírito Santo. O Senhor Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder, e então ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos buscar mais a Deus, estarmos mais à parte com Deus, para que Ele nos encha mais do Espírito Santo, e aí os nossos cultos serão mais alegres, mais espirituais, aí os nossos testemunhos serão mais poderosos, as nossas pregações serão mais contundentes, produzirão mais resultados. A gente investe tanto tempo na forma e esquece o conteúdo. A gente cria os meios da gente, lei macho, e despreza a ordem. Eu usei o exemplo aqui da Páscoa. Como o Senhor Jesus mandou, vocês vão encontrar um homem com um cântaro, seguir o homem, e quando chegar lá, o dono da casa virá e vocês vão dizer: onde está os lugares, o aposento onde celebrarei a Páscoa com os meus discípulos? Do jeito que o Senhor Jesus mandou, eles fizeram. Mateus 28:16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Aí o episódio após a ressurreição do Senhor Jesus. Olha, vamos para a Galileia, eu vou adiante deles, de vocês, a ordem dada pelo Senhor Jesus. Vão para lá. E eles foram. E lá o Senhor Jesus falou com eles, deu instruções, e de lá eles viram o Senhor Jesus subindo, até uma nuvem o ocultar. E porque eles obedeceram ao que o Senhor Jesus mandou, os anjos viram e disseram para eles: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este Jesus que foi recebido em cima, como vocês viram, há de vir desse mesmo jeito. Se eles não tivessem obedecido, não teriam recebido as instruções, não teriam ficado com o Senhor Jesus e nem teriam recebido essa explicação do anjo. Agora, irmãos, esses 10 não são os únicos deveres. Mas o último, e para mim é o mais importante, porque é a mola propulsora de tudo. Deve ser a única motivação para qualquer ação nossa. Vocês já descobrem o que é. Paulo falou dessa força. É a maior das virtudes, tanto da teologia quanto do cristianismo. Não tem uma igual, não tem outra igual. João capítulo 13, versículo 34. Quero que vocês leiam para mim, por favor. Se tiver na tela, já está na tela, João 13, 34. Aqui o Senhor Jesus aperfeiçoou o mandamento dado lá atrás. Amarás, pois, a Deus acima de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a medida do amor ao próximo era o amor pessoal. O Senhor Jesus agora aperfeiçoou. Deus não podia dizer para eles o que o Senhor Jesus disse. Por que não podia? Porque eles não tinham condições para cumprir.
Salomão disse: o homem não conhece nem o amor, nem o ódio, tudo passa diante dele. Mas agora esse amor, como o Senhor Jesus disse, não é mais. O nosso amor ao próximo não é mais a mesma medida do nosso amor pessoal. Não é mais. É o amor com que o Senhor Jesus nos amou. O amor sacrificial. Estamos dispostos a dar a vida pelo próximo? É esse amor que o Senhor Jesus quer que haja em nós. Mas isso é difícil, mas não é impossível. Por quê? Paulo responde na carta aos Romanos: o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Gálatas capítulo 5, versículo 22, está escrito: os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, 9 aspectos, 9 qualidades. E a primeiríssima dela é o amor. Então, o amor, segundo Deus, segundo o Senhor Jesus, é fruto do Espírito Santo. Nós podemos sim. Pode ser doloroso em alguns momentos? É. Mas é prazeroso. Amar faz bem. O ódio, disse alguém, é um veneno que a gente bebe esperando que o outro morra. Quem é que vai morrer? É o outro ou é a gente que bebe veneno? Agora, o amor é vida. O amor é poder, é fruto do Espírito. Mesmo que a pessoa, ou quem quer que seja, não mereça, mas se você ama, você é bem-aventurado. Até que você cometa excrescências por causa do amor, vai ser perdoado. Agora, se você cometer excrescência em nome de certos zelos e certa justiça, não há garantia de que vai ser justificado, não. Mas se você cometer excesso por causa do amor, posso lhe garantir que você será bem-aventurado. João capítulo 15, versículos 12 e 13, o meu mandamento é esse, é o mesmo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse. O Senhor Jesus vem explicar, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E para encerrar, porque eu já passei 4 minutos e 26 segundos, mas o relógio está adiantado 3 minutos, então eu só passei 1 minuto. João, capítulo 15, versículos 14 e 15. Eu vou ler aqui, mas quando tiver projetado, eu vou pedir para vocês lerem. Para concluir, eu concluo com esses 2 versículos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Aleluia. Vamos ver quais são os deveres que nós falamos aqui. Primeiro, aproximar-se do Senhor. Segundo, ouvir o Senhor. Terceiro, seguir o Senhor. Quarto, aprender do Senhor. Quinto, seguir o Senhor, novamente com outra conotação. Sexto, fazer indagações ao Senhor. Sétimo, cooperar com o Senhor. Oitavo, estar à parte com o Senhor. Nono, obedecer ao Senhor. Décimo, amar como o Senhor nos amou. E nós seremos chamados amigos do Senhor Jesus se fizermos tudo que Ele nos mandou fazer. Eu sei que, repito, alguns momentos dói, exige sacrifício, exige renúncia, mas Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E eu disse ainda: quem segue ao Senhor Jesus passa pelo Getsêmani, pode passar pelo Calvário, mas de lá vai ao Pentecoste, do Pentecoste à glória celestial. Então, melhor seguir Jesus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Eu vi, puseram um vídeo que aconteceu muito, e está acontecendo ainda hoje, aconteceu muito na União Soviética,
Nós temos documentários a respeito disso, Missão Portas Abertas registra isso. E também a missão Voz dos Mártires, criada pelo missionário Richard Wurmbrand, que era ateu, antes de se converter, é claro. E também agora está acontecendo. Vou dizer os países: Coreia do Norte, China, Irã, Arábia Saudita, Iraque. Acontece fuzilamentos, decapitações de crentes. Mas antes eles dão a chance de a pessoa escapar da morte, se negar a Jesus. E isso vem desde lá, desde do início da era cristã. E não vai acabar. Pode acabar em algumas regiões, mas não acaba no mundo. Só vai acabar quando Jesus arrebatar a igreja. Só tem uma coisa, que aqueles que morrem sendo fiéis ao Senhor Jesus são recebidos com palmas de vitória nas mansões celestiais. Então, o viver é Cristo e o morrer é ganho. É melhor obedecer ao Senhor Jesus.